Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 3 de julho, né? A gente começando o mês. É uma semana que também é bem carregada de indicadores macroeconômicos, aonde todos os investidores estarão olhando, analisando, esperando esses indicadores sair para poder tomar suas decisões em relação à carteira de investimentos, né? Para poder movimentar suas carteiras. Então, muita atenção, semana está começando. A galera que é do curto prazo, não se empolguem tanto assim, esperem os dados sair, porque essa semana é bem carregada e vai trazer bastante notícia, bastante volume de indicadores, certo? E isso acaba norteando não só aos investidores para o que vai tomar de decisão futura, mas também os formuladores de política monetária, né? Porque vai olhar o nível de atividade econômica, né, de cada país, nós vamos ali também a inflação, ainda mais aqui no Brasil, e nós temos também a ata do FONC, a ata do FED, da reunião da última decisão do Banco Central norte-americano, beleza? Bom, já começamos essa semana aí com os dados do PMI Caixin, né, na China, que veio abaixo do anterior, porém veio acima do esperado. Então, até chegou a animar as bolsas ali na Ásia e Pacífico, majoritariamente positivo, né, fortemente positivo. Hang Seng aí com destaque com 2% de alta. Então, isso acaba animando muito mais os investidores locais e também tem aquela esperança em relação a política monetária do país, né, da China, que pode ser mais expansionista ali. Então, o mercado está esperando sair mais estímulos para a economia. Tendo esses estímulos, isso acaba impactando também ao redor do mundo. A gente já vê hoje ali a Europa, que estava bem neutrona ali, né? E começou agora a virar todo mundo para o campo positivo, ganhar um pouco mais de força. A Europa, que também é muito impactada pela questão dos últimos dados que saíram nos Estados Unidos, mostrando uma resiliência na economia. Também teve na última leitura de inflação a queda, né, da inflação, isso animou também os investidores norte-americanos, os investidores europeus, então traz um pouco mais de alívio, né, na cabeça dos investidores. Então, o mundo ele acaba entrando um pouco mais no risk-on, né? Porém, os futuros americanos eles estão tendenciando uma abertura mais neutra, né? A gente vê o Nasdaq ali 0,20 de alta, nós vemos ali o S&P 0,5, 0,3 de alta, está sempre ali, mas não está no campo negativo. Então, tendenciando uma abertura de neutro para positivo, beleza? Bom, olhando as commodities, nós vemos ali petróleo subindo quase que na casa ali de 1%, e nós vemos o minério de ferro cedendo, né, caindo aí na casa de 1,4, 1,8%, né? Porém, as ADRs das mineradoras lá no pré-market nos Estados Unidos estão tendenciando, né, estão precificando uma abertura positiva para as mineradoras. Isso pode também influenciar as nossas mineradoras aqui no Brasil, né? Até porque as mineradoras apanharam e apanharam bastante, ainda mais Vale, certo? Bom, dito tudo isso, nós temos aí também uma reunião, que essa aqui é interessante, é porque nós temos uma tensão sino-americana, né, ali ainda, que é a briga entre Estados Unidos e China, né? A secretária do Tesouro, Janet Yellen, tende a se reunir em Pequim, né, na quinta-feira, com alguns líderes lá na China para poder conversar um pouco mais, porque mesmo com essa briga, eles pretendem ali aliviar um pouco mais as tensões entre os dois países, porque não é bom para a economia como um todo ter as duas maiores economias nesse embate, né? Então, isso é muito ruim. E falando também dos Estados Unidos e de secretário de Tesouro, política monetária, o Fed fez um estresse bancário, né? Fez um teste de estresse. E esse teste de estresse, a maioria dos bancos, né, eles passaram tranquilos, né? Passaram a maioria e a grande maioria mesmo passou muito tranquilo sobre esse teste de estresse do Fed, certo? Após esse teste de estresse que o Fed fez, alguns bancos já anunciaram um aumento nos seus dividendos, né? O que pode acarretar em um aumento ali no setor financeiro. Então, Wells Fargo, JP Morgan, BNI, Mellon, então
esses bancos, né, eles vão ter aí um aumento de demanda, né? Provavelmente os investidores tendem a tomar um pouco mais, até porque eles decidiram aumentar, né? Tiveram a decisão para aumentar os seus dividendos depois desse teste de estresse que o Fed fez. Pô, até um trava-língua do caramba aqui, beleza? Bom, agora falar aqui do nosso Ibovão da Massa, né? Vou trazer para vocês o Ibovespa, que caiu, né, 0,25% de queda na sexta-feira. Isso aí, vou botar aqui no diário, que depois a gente vai falar do mensal ali, certo? No diário, tendenciou aqui, né, fez um candle, né, sugerindo uma queda, né, uma correção. Então, nós tivemos aqui um fundo marcando aqui basicamente um topo, né? Vamos botar assim no diário, tá quase que marcando um topo. Vamos ver como vai ser hoje. Hoje pode ser que a gente tenha uma alta? Pode. Podemos ter uma alta. Mas vamos aguardar porque nós estamos caros aqui, né? Nós estamos acima aqui do caixote. Lembrando que aqui no Brasil, o que nos trouxe para esse caixotaço, aí agora eu vou voltar ali para o mensal, o que nos trouxe para esse caixotaço foram problemas fiscais, né? Um déficit fiscal, uma taxa de juros alta e a inflação ainda tendenciando subir, a inflação não estava cedendo. Então, esses fatores, eles acabaram jogando a gente dentro desse caixote. Outros fatores que jogaram também dentro do caixote. Indefinição, né, incertezas, como seria a economia nos Estados Unidos, porque o Fed já estava começando a falar num tom mais hawkish de subida de taxa de juros, né? A gente vem nesse caixote desde o final de 2021. Então, o Fed já começava a falar, né, a sinalizar que teria, porque a inflação dos Estados Unidos começava a subir, porque até estava com a taxa de juros muito baixa, e nós tínhamos também a China fechada, né? A China ali com seu programa de Covid zero. Então, isso acabava tirando um pouco mais da demanda do petróleo e do minério de ferro. Então, isso começou a ter uma série de incertezas no mundo em relação a políticas monetárias, e aqui no nosso Brasilzão, nós tínhamos aí uma indefinição, um problema fiscal e também uma taxa de juros alta e inflação sem estar cedendo, beleza? Isso jogou a gente dentro desse caixote. Por que eu estou trazendo esse caixote novamente para vocês? Para mostrar que a gente está ainda dentro da consolidação. A galera viu isso aqui e pensou que é um bull market. Isso aqui não é um bull market, na minha opinião, né? Eu tive na caixinha de perguntas lá no Instagram um seguidor perguntando: o bull market do Ibovespa acabou ou é apenas uma correção? Ainda para mim ainda não é um bull market. Por que eu falo que não é um bull market? Devido a essa consolidação. Eu expliquei isso para ele. Falei, nós estamos ainda numa consolidação. Estamos na ponta alta do caixote. Quebrando, ganhando essa região aqui de resistência, a gente pode entrar... Eita, desculpa. A gente pode entrar, sim, numa tendência de alta, num bull market bem interessante, certo? Agora, só isso aqui não foi um bull market. Pô, 3 meses de alta, caraca, agora é bolsa para cima, vamos estourar o champanhe de 150 mil pontos. Então, muita atenção, galera, quando vocês vão analisar, porque dinheiro a gente não pode ter emoção. Senão vai ter muita gente comprando ação que está aqui no seu high e a ação vai dar uma corrigida, porque tem fatores ainda que, fatos e dados, que ainda não se consolidaram, né? E pode vir a ter uma correção, até porque tem muito gestor de fundo que ainda não está totalmente alocado em bolsa. E essa galera não é boba, né? Eles não vão comprar aqui em cima. Eles vão bater ainda um pouco mais. Eu, pelo menos, forçaria o mercado para baixo, porque eu preciso comprar no melhor preço. E você pode, sim, fazer esse tipo de movimento, né? Por isso que a gente fala que... O pessoal fala, pô, é manipulação de mercado? Não, não é manipulação de mercado. Simplesmente você não quer comprar aquele preço. Se você não acredita que seria um bom momento para comprar naquele preço, você opera vendido. Ainda mais que começa a ter, pode vir a ter uma falta de grana ainda, né? Então a galera pode trazer aqui esse mercado para baixo, naturalmente, ter mais uma correção para depois sim ganhar mais força. Até porque a gente vê que os dados de inflação do Brasil estão num ponto bom, né? Vieram ali uma deflação. Nós tivemos a última reunião do Conselho Monetário Nacional, onde estabeleceu uma meta contínua
Então, isso abre mais espaço para o nosso BC fazer uma política monetária um pouco mais de longo prazo, mais tranquila, não fica correndo ali para corrigir o curso dentro de um ano, né? Porque todo ano tinha ali uma definição se ia manter aquela meta ou se não ia manter. Então, isso acaba fazendo com que o Banco Central tivesse um período mais curto. Agora, quando você aumenta esse horizonte, isso facilita para o formulador da política monetária, né? Então, tem mais espaço para você corrigir o rumo da economia. Então, isso facilita, isso é positivo. Então, isso começa a mostrar que na próxima reunião, né, os investidores já veem que o Banco Central vai iniciar o corte de juros. A ata também não deixou isso claro, porém, alimentou muito mais as expectativas, né, do mercado, dos investidores, para que isso venha a ocorrer. Então, para a próxima reunião de agosto, se vier um corte, a gente pode ter sim o início de um bull market no Ibovespa, mas hoje eu não vejo isso acontecer, beleza? Bom, trazer aqui para o diário, então, hoje, olhando aqui no diário, tem um candle que foi formado num topo e é um candle baixista. Então, pode ser que nós tenhamos aí mais uma correção, vindo aqui corrigir até os 114, 116 mil pontos. Não seria trágico, galera, certo? Se a gente pegar aqui, gosto muito da FIBO, né? Nós pegarmos dessa pernada aqui de alta, a gente está batendo aqui, seria na primeira retração aqui, né? Da FIBO, não chegaria nem aqui nos 50% da FIBO. Então, assim, tem espaço para vir aqui, recuar e depois ganhar mais força? Tem. Estamos trabalhando abaixo do high low, né? O high low ele sinaliza um início de mudança de tendência quando se perde, então vamos aguardar, a semana está começando, sem pânico, beleza, galera? Bom, olhando aqui a nossa doleta, eita, calma aí, vou desmarcar tudo aqui, cara. Olhando aqui a nossa doleta, o dólar que cedeu bastante aí, né, 1,58%, né, voltando aí para brigar na casa para perder os 4,80, perdendo os 4,80, conforme a gente já sempre tinha falado, tem espaço aí para vir buscar aí os 4,50, né? Então o dólar que chegou a recuar um pouco, bateu na média móvel de 10 períodos, respeitou, né? Testou ali basicamente aquela região que era um suporte, testou como resistência e agora pode vir a ganhar força, perdendo esses 4,80, beleza? Vamos analisar os indicadores que sairão dentro dessa semana, certo? Bom, no mês, nós tivemos aí a nossa carteira recomendada aí, fechando aí em 0,77% de alta, sem problema, ainda com Vale sendo o maior vilão, né? Caindo aí 13%, mas nas outras ações nós temos aqui um bom crescimento, né? 30% em Banco do Brasil, 12% na Trisul, Transmissão Paulista 14, Petrobras 26 e NASG 11, né, que é o ETF que replica, né, o índice Nasdaq, 1,1% de alta, beleza? Bom, tem um fator que eu vou trazer aqui para vocês, que é a nossa Petrobras, certo? O que impactou muito na nossa Petro na sexta-feira foi basicamente o anúncio do corte do petróleo, ó, da gasolina, do combustível. Isso não caiu bem, mesmo o Prates, né, o presidente da estatal, mencionando, falando, explicando toda a situação ali. Mas isso não caiu muito bem. Por quê? Já saiu da paridade de preços internacionais. Então, se o Brent, né, hoje o Brent, por exemplo, está subindo. Então, nós temos aí um descolamento entre o petróleo, né? O custo do petróleo está subindo e nós temos aí um corte dos seus derivados, da gasolina, Petrobras cortando o preço do combustível. Isso pode impactar, a gente não sabe o quanto ainda, né? Mas no balanço da estatal. Então, isso não caiu muito bem. Derrubou Petrobras, né? Quase 5% aí a preferencial, a ordinária caiu 5%, junto com nossa Vale, né? Caindo quase que 2%, fez o Ibovão da Massa ceder, mesmo que a maioria das ações fechasse em alta, beleza? Então, só para vocês entenderem que hoje nós podemos ter aí Petrobras ainda caindo um pouco mais. Se o Brent, se o petróleo ganhar mais força, isso pode trazer Petrobras um pouco mais para baixo, beleza?
isso pode abrir oportunidades, mas não deixem de avaliar os fundamentos e conversar com o seu assessor, beleza? Bom, olhando a agenda da semana, nós temos hoje aqui o PMI industrial, né, que vai sair aqui no Brasil às 10 horas da manhã. Nós temos também o S&P Global, né, manufatureiro PMI lá dos Estados Unidos, às 10h45, PMI industrial, então uma série de PMIs e índice ISM, né, lá nos Estados Unidos que vão sair. Então, falando sobre manufatura e como estão as atividades industriais no Brasil e nos Estados Unidos, beleza? Temos o Boletim Focus, que é o nosso café da manhã, né? Nosso início de toda a semana. Na terça-feira, a gente já vem com balança comercial da Alemanha, né? A principal economia da zona do euro. E nós temos aí a inflação FIP, né? Que vai sair amanhã aqui no Brasil. E a produção industrial, né? Então, mais dados industriais aqui no nosso Brasilzão. Indo para quarta-feira, todos os olhos vão se voltar para a ata do FONC, né? Aqui que vai sair às 3 horas da tarde. Então, nós podemos ter um mercado um pouco mais travado até ali a parte da tarde, né? O início ali para sair a leitura do FONC e tomar uma decisão a partir daí, beleza? Se bem que todo mundo já sabe qual o tom dos Fed Boys, né? Porém, pode ter coisas na ata que não foram faladas, não foram tão bem expressadas. E fechamos aí o estoque, na variação de petróleo bruto API, que pode mexer aí no preço da commodity. Vindo para quinta-feira, temos dados de emprego norte-americano, né? A variação de emprego privado, o ADP, e os pedidos iniciais de seguro-desemprego. São dados que o Fed olha. O Fed tem olhado para indicadores de mercado de trabalho e os dados do núcleo do PCE. Né, que é um dado onde mostra como o consumidor norte-americano está gastando o seu dinheiro. Então, sempre tem atenção nesses dois vetores, certo? Que o Fed está olhando, certo? Temos aí balança comercial nos Estados Unidos na quinta-feira, fala de alguns Fed Boys, e nós temos também o PMI de serviço, PMI composto, né, que vai sair ali na quinta-feira, beleza? E ainda temos aqui às 11 horas da manhã os JOLTS, né, que são as ofertas de emprego. Então, temos 3 indicadores falando sobre mercado de trabalho na quinta-feira, certo? E depois temos aí a variação de petróleo em Cush, né, que é o petróleo bruto lá dos Estados Unidos. Show? Na sexta-feira, o que todo mundo está aguardando, né, que é o principal dado do mercado de trabalho norte-americano e do mundo, que é o payroll, né, que é a taxa de desocupação, taxa de desemprego dos Estados Unidos, onde a gente vai ver ali a taxa de desocupação, a remuneração média por hora. Então, não deixem de olhar somente aqui a taxa de desocupação, mas também a remuneração média por hora. Por quê? Se essa média de remuneração subir, isso quer dizer que a inflação vai ficar um pouco mais difícil para o Fed controlar, certo? Porque é mais dinheiro no bolso da população e dinheiro, conforme eu venho falando, a galera gasta e gosta de consumir, beleza? Bom, esses foram os recados, né, de hoje do nosso giro de mercado. Então, muita atenção no capital de vocês. Vocês do curto prazo, a semana está começando. Não gastem todas as munições agora. Esperem que tem muito indicador que vai fazer movimentação no mercado. Galera do longo prazo, não se empolgue com o bull market. Não existe ainda, na minha visão, um bull market dentro do nosso Ibovão da Massa. Nós estamos dentro da consolidação, estamos no teto da consolidação, certo? Pode ter uma correção. Se tiver, é natural, vai abrir oportunidade para quem não comprou ações num preço que gostaria de comprar, essas ações recuarem e vai dar abertura para você poder adquirir a sua ação. Agora, se a gente ganhar o teto dali da ponta alta do caixote, também estará muito bom, que aí sim a gente vai entrar num bull market, na minha visão, né? Ganhando ali os 120 mil pontos, indo ali até os 122, 123 mil pontos, recuando, fazendo 120 mil pontos como suporte e depois, se fizer aquele pivô de alta, ganhando novamente o último topo, aí eu acredito que venha mais porrada, entra mais dinheiro aí no nosso Ibovão da Massa, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção no capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!